Olá, muito boa noite. Estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o futuro ministro da Cidadania, Osmar Terra. Ministro, a gente percebe, na campanha, Jair Bolsonaro ficou atrás de Fernando Haddad apenas no Nordeste. Tem algum programa específico que o presidente eleito pretenda levar com mais vontade aí para o Nordeste, alguma política nova? Ele lhe deu alguma recomendação em relação... Porque o Bolsa Família é muito Nordeste também, né? Como é que vai ser isso? O que ele pode fazer para o Nordeste para mostrar que ele não é... Olha, eu estou governando para todos os brasileiros. O presidente, em primeiro lugar, ele tem muita fake news na campanha, né? Que ele ia acabar com o Bolsa Família, como sempre teve. O Bolsa Família transformou a população mais pobre, em período eleitoral, em refém de um discurso partidário, né? Se nós não ganharmos a eleição, os outros vão acabar com o Bolsa Família. Desde da reeleição do Lula que vem nessa batida, né? Que vem nessa batida. O que nós mostramos no governo do presidente Temer foi que isso não ia acontecer. O Bolsa Família ele é um programa de Estado, vamos dizer assim, ele é um programa necessário para reduzir a fome, para reduzir a pobreza extrema, né? Então, ele cumpre um papel muito importante. Agora, ele tem que ser para aquelas pessoas que precisam. O Nordeste tem 50% da população do Bolsa Família está no Nordeste. O Nordeste, realmente, historicamente, é o estado mais afetado por calamidades, por uma série de... a seca, enfim. Então, embora exista já um desenvolvimento maior do Nordeste, ainda ele depende muito de programas como o Bolsa Família. O que nós vamos fazer, que o presidente marcou, inclusive, como símbolo de que ele vai continuar apoiando o programa, é que ele vai pagar o 13º do Bolsa Família. Nós já estamos procurando ver como é que a gente vai conseguir o recurso, mas está decidido e vai ser feito, né? A população vai ganhar, em vez de 12 parcelas, vai ganhar 13, né, no ano de 2019. E nós vamos, no Nordeste, priorizar o Nordeste nesse casamento de programas de geração de emprego e renda com o Bolsa Família. E também priorizar a agricultura familiar do Nordeste, o agricultor pobre do Nordeste, os programas maiores, inclusive de cisternas, os programas de fomento. Nós temos um programa que fomenta a atividade. O agricultor bem pobre, ele ganha um dinheiro a fundo perdido, em torno de R$ 2.300, R$ 2.500, para ele iniciar um ciclo virtuoso, para comprar uma semente que dê mais plantas, que dê mais frutos, sei lá, conforme a atividade dele, e a partir dali ele começar de novo, aí já ter mais recursos para investir, enfim. Isso são recursos, as cisternas, né? O Nordeste precisa ainda de um número grande de cisternas. Então, a gente vai focalizar ações desse tipo e procurar casar com a atividade da economia criativa, culturais, né? Fortalecer a cultura de base, né? O que o Nordeste tem na área da dança, do folclore, né? Estimular também a parte também esportiva, as disputas esportivas como uma maneira de mobilizar. Enfim, eu acho que nós vamos ter aí um número muito maior de ações que a gente podia ter que teria só com o Ministério do Desenvolvimento Social. A gente vai ter um conjunto de atividades e o nosso objetivo é diminuir a desigualdade no Brasil, né? A desigualdade é a fonte da iniquidade toda, de toda a pobreza, né? Eu acho que se a gente conseguir reduzir, proteger os mais pobres, os mais vulneráveis, e reduzir a desigualdade, a gente tem o programa Criança Feliz, que vai ser reforçado. A própria primeira-dama ela manifestou um interesse grande. Nós vamos trabalhar com Criança Feliz e e ser madrinha, como foi não também só continuar, mas primeira-dama Marcela. Ela tem uma característica própria, que é a questão das pessoas com necessidades especiais, né? Ela trabalha muito com a questão dos surdos. E agora nós fizemos uma reunião grande com todas as entidades que representam as pessoas com necessidades especiais. E ela participou ativamente, houve até uma oficina que durou o dia inteiro, ela participou também. Então, nós estamos programando também ações nessa área aí, importante. O Nordeste também é o estado que teve o maior número de casos de Zika vírus, né, de microcefalia. Então, os centros de dia que nós estamos criando, vamos potencializar os centros de dias para a mãe poder deixar
o filho de manhã e voltar de tarde, poder trabalhar, porque a criança com microcefalia, ela prende muito a mãe, ela ocupa muito a mãe durante o dia todo, né? Então, enfim, tem uma série de medidas aí que nós estamos estudando para avançar. Pois é, além, evidentemente, da extinção desse tipo de gestão de coalizão, né, que é dividir, lotear o governo, dar um pedaço para um partido, outro pedaço para outro, a gestão Jair Bolsonaro, pelo que apresentou agora também, não divide o governo entre regiões. Então, a pergunta da Denise sobre o Nordeste, ela, na verdade, pelo que eu já vi até agora, a indicação é de que não adianta ser nordestino para cuidar do Nordeste. Mas é mais ou menos por aí, né? Né? Somos todos brasileiros, né? Porque também não Que tem muito também ministro, já é uma novidade. Não tem muito ministro nordestino. né? Eu acho que não tem, sei, eu até não fiz a Pernambucano conta. não tem nenhum. Até não fiz a Os conta. pernambucanos Né? estão se sentindo. Mas eu certamente tenho um compromisso com o Nordeste enorme, porque é a prioridade. Na minha área, a prioridade é o Se o Nordeste. senhor vai indicar alguém nordestino, acha que vai primar pela gestão, é melhor do que indicar nomes Não, de regiões? Provavelmente vai ter nomes nordestinos na equipe. Mas com seria certeza, coincidência, com não certeza tem. Não, aí precisa, conhecimento, é a pessoa que tem capacidade de dar resposta. Não precisa dar resposta, né? Não adianta só botar uma pessoa por botar uma pessoa que para ser do Nordeste, precisa de resposta. E tem muita gente nordestina com capacidade de resposta. Sim, e vai estar na equipe também. Né? Só até o dia 31 o senhor secretaria. conclui isso aí, o fecho. O principal da equipe é até o dia 31. Depois ainda tem um tempo para ir acomodando, porque pense numa estrutura de 3 ministérios, né? Ser transformada. novo. Porque você falou, inclusive, em criar uma secretaria do Nordeste. Tem alguma coisa Não, nisso? Vai pelo ter, menos não vai na ter? minha área não tem, isso não foi discutido. Agora, outra coisa que a gente percebe, porque lá atrás, quando foi para separar, ou melhor dizendo, o Ministério da Segurança Pública do Ministério da Justiça, foram 4 meses para começar a caminhar. Qual o período que o senhor imagina que vai levar para conseguir ali azeitar essa estrutura toda, não só na sua área, mas também porque está mexendo muito, né, no organograma de governo, para o governo poder funcionar assim deslanchar? Como Olha, eu acho que o governo ele tem que dar algumas respostas rápidas, né? E acho que as respostas mais rápidas que possam ser dadas, as mudanças sociais são mais lentas, né? Tem que dar resposta. Mas há a questão da economia, né? de dar um impulso forte na economia, no desenvolvimento. E a questão da segurança, que eu reputo como uma questão muito, muito séria, muito importante, com o ministro Moro e com o ministro Paulo Guedes, elas estão bem encaminhadas. Eu acho que as coisas vão funcionar. Essas são chaves para o sucesso do governo, né? Na minha opinião. E a área social, para não deixar ninguém para trás, né? A gente tem que acompanhar esse processo. Então, eu acredito que em uns 6 meses aí a gente tem as estruturas todas funcionando, talvez até bem antes, né? Mas um prazo máximo para ter. Mas a gente vai continuar, a gente vai largar trabalhando, né? Não vamos ficar esperando 6 meses para fazer alguma coisa. Então, todos os programas vão andar logo no primeiro mês, já vão ter os programas andando, né? Nós temos... Ministro, nós acompanhamos aqui a atividade do ministro desde deputado, né? Já está no 6º mandato, foi reeleito agora para o 6º mandato, médico, mestre em neurociência e tem uma atividade muito ali com relação ao combate ao uso de drogas, né, essa epidemia. E ele é o autor da lei que já foi aprovada na Câmara, está no Senado, exatamente de controle de drogas. E agora ele toma conta do Senad, que era no Ministério da Justiça. Uma parte do Senad fica no Ministério da Justiça ainda. A parte de acolhimento, de atendimento às pessoas com dependência química, parte de prevenção, até uma parte de pesquisa, nós estamos negociando com o Ministério da Justiça para que fique também com a gente, ou pelo menos que seja orientada pela nossa equipe, para poder avaliar os métodos de tratamento, de dependência, até as informações. Eu sei que o ministro Sérgio Moro está pensando numa estrutura mais abrangente de informações, né? Até para... O Brasil sofre muito com isso, a gente não tem informações adequadas, né? Até o número de presos no Brasil é manipulado conforme a ideologia. Entendeu? É verdade, tem uma guerra danada nesses números. Uma guerra danada nisso. Então, nós precisamos ter um observatório com pesquisas bem feitas, bem construídas,
baseadas em evidências, com pessoas de renome, né, para poder ter uma ideia melhor de... Mas, de qualquer maneira, o que vai ficar no Ministério é uma secretaria que vai atender aos dependentes químicos e trabalhar com prevenção. O senhor pretende ampliar esses centros de acolhimento, ministro? E talvez seja Sim, esse o grande problema dessa epidemia, os né? centros de acolhimento, eles foram discriminados no governo anterior, né, nos governos anteriores, governos do PT. Não era a prioridade, não era a própria política de saúde mental não recomendava que fosse, inclusive não recomendava abstinência para tratar a droga. Quem tem um mínimo de visão, que conhece a realidade, que já tem alguém na família com problema de dependência química, sabe que isso é um absurdo. Não estimular a abstinência leva a uma situação insustentável. As pessoas não conseguem parar de usar a droga, né? Elas precisam de apoio para ter abstinência. A droga, ela muda o cérebro, ela muda a parte que controla a vontade da pessoa, fica muito alterada. Então, é uma compulsão para o uso de droga, enfim. É um negócio. Então, o que nós precisamos ter é definir políticas eficazes. E aí entram as comunidades terapêuticas, as comunidades acolhedoras, que sempre foram discriminadas e que agora vão passar a ter uma prioridade na Uma secretaria só para isso. Para isso, ministro? O recurso que tiver, nós vamos usar, né? Agora, talvez não dê para atender todo mundo no começo, mas nós vamos fazer progressivamente. A gente quer dar uma resposta maior do que estava sendo dada. Isso é um setor muito importante no seu ministério, não do ponto de vista econômico, mas social, né? Porque hoje, como o senhor disse, isso foi abandonado, a família não sabe o que fazer, né? Alguns desesperados procuram delegacia, o delegado diz, não, isso não é comigo, né? Eu vou prender se cometer algum crime. E foi uma parte totalmente abandonada. Essa secretaria vai fazer convênios, porque um acolhimento desse na área particular é muito caro, né? Não, o senhor vai fazer convênios... Pode dizer o seguinte, ó, não é que esteja abandonado. No Ministério da Justiça atual, o ministro Torquato, a política andou, né? Já tem convênios assinados com um número muito maior de comunidades terapêuticas. Mas é que a necessidade é gigantesca, né? Nós tínhamos aí 4 mil, há 3, 4 anos atrás, 4 mil vagas contratadas, agora vai se passar para 12 mil vagas, mas nós precisamos 100 mil. Pouco. E tem número de usuários de drogas no Brasil? As pesquisas são contraditórias, esse é que é o grande problema. Né? É igual o número de presos, né? Depende da ideologia. Conforme a ideologia, a pesquisa aponta para uma coisa, mas eu acredito, pelos dados que a gente tem, até comparando com dados internacionais, nós devemos ter pelo menos uns 8 a 10 milhões de pessoas que usam regularmente drogas ilícitas. Dependentes? Fora o álcool. Dependentes? Provavelmente 8 milhões. A maioria E aí, ou seja, não tem atendimento, né? O senhor falou 4 mil vagas, o senhor pretende ampliar para quanto? Não, eu acho que no nesses primeiro... 4 anos, já tem um desafio. planejamento? Nos 4 assim? anos, eu não sei dizer, mas no primeiro ano a gente quer pelo menos ver se a gente dobra isso. A gente vai precisar ter um número grande, né? Mas, assim, a gente vai precisar atender a demanda, né? É isso que tu falaste, Zé Maria. As pessoas pobres, elas não têm... O filho está com um problema sério, ela leva no CAPS Álcool e Drogas, o CAPS Álcool e Drogas não tem solução, pelo menos não dá nenhuma alternativa, a não ser redução de danos, que era a política que vinha sendo implementada pelo PT. Redução de danos é da droga de uma maneira, maneira controlada, né? A redução de dano é a redução de dano. Para não pegar outra doença. Mas não deixa Mas não, de ter um a dano. pessoa não volta para a vida ativa dela, normal, só com redução de danos. Né? Ela não pode... Ela precisa da abstinência para poder trabalhar, para poder cuidar dos filhos. Né? Ela, quando está usando droga, mesmo tendo redução de danos, dificilmente ela consegue voltar para uma vida produtiva, enfim. Então, eu acho que nessa questão aí, nós temos que procurar... A comunidade terapêutica, na verdade, a comunidade acolhedora, no caso, ela promove uma abstinência assistida. A pessoa fica 9 meses, pelo menos, em abstinência, acompanhada, né? Se é um jovem, aprende uma função, tem uma aprendizagem lá para uma vida profissional. Nós temos que cuidar muito da reinserção na comunidade, né? Aí os municípios têm um papel importante. É toda uma política que a gente vai agora Só para explicar, pelo que eu entendi, o seu ministério, né, através do Senado, da parte que o senhor fica com esse atendimento, né? Isso. O acolhimento. Quem será o homem da política de combate a drogas? O Sérgio Moro mesmo?
É o ministro Sérgio Moro e é a pessoa designada por ele para a Senad, né? Certo. Aí é a parte de repressão, né? Aí é repressão, mapear os riscos, né? A questão da fronteira, aí é Tráfico, uma série né? de coisas. Pega tráfico O também. senhor Isso, aposta na repressão, né? O forte do seu projeto é isso. Não tem como tu diminuir a oferta de drogas sem ter repressão, pelo amor de Deus, né? Como é que tu vai diminuir a oferta de droga na rua? As ruas, hoje, tem... Como o governo sempre teve uma posição ambígua em relação a isso, né? Principalmente o governo petista, se criou, se propagou como nunca teve tanta oferta de droga na rua como tem agora, né? Aí eles falam, não, mas a lei é ruim porque aumentou o número de pessoas presas por droga. Aumentou porque aumentou muito o tráfico, né? O tráfico está numa escala gigantesca. E a nossa juventude adoecendo, né? Adoecendo numa escala que ela nunca teve. Tanta gente doente, né? E doente, é importante dizer que a dependência química não tem cura. É uma doença incurável. Fora as psicoses que são desencadeadas, que também são incuráveis, esquizofrenia, um monte de coisa. O menino que começa a usar maconha, ele tem 3 vezes mais chance do que o menino que não usa maconha de ficar esquizofrênico, né? Então, são coisas que tem que nos levar a nos preocupar e a resistir a essa tentativa aí, essa onda de que tenta liberar a droga no Brasil, né? O Supremo, inclusive, vai definir ali se o porte de drogas é crime, é mais ou menos como liberar drogas no Brasil. Eu estou me emprestado... Se o Supremo decidir isso, libera a droga no Brasil, e é muito grave. Eu acho que é uma decisão muito séria. Acho que essa decisão devia ser do Congresso, não do Supremo. Eu estou me emprestado uma frase do próprio ministro, que disse aqui mesmo, no Frente a Frente, de que, em caso de epidemia, o agente transmissor tem que ser isolado. Não é, ministro? E nesse caso aí, o agente transmissor é o traficante, né? Que tem que ser isolado. Pois é, nós vamos agora um intervalo, 2 minutos, e já voltamos aqui. Nós estamos com o ministro indicado para o Ministério da Cidadania, Osmar Terra. Ele vai cuidar do Ministério da Cultura, do Trabalho, dessa junção, desenvolvimento social e ainda a Senad. É muito trabalho e muita organização no só ministério. 2 minutos e já estaremos de volta aqui no Frente a Frente.